Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, eu tenho um convidado aqui que vocês vão amar. Vocês vão lembrar aqui do podcast mais visto aqui do canal, se não é o mais, é um dos mais, que nós gravamos aqui com o Nicolas, do Filhos Curado, uma casa que acolhe dependentes químicos. E o Jefferson, também conhecido como Jefinho, diz que chefinho, porque ele é o braço direito do Nicolas. E ele é dessa casa Filhos Curados, e ele veio hoje aqui contar a história dele. Apertem os cintos. Boa noite, Jefinho, seja muito bem-vindo. Boa noite, Deise. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, imagina. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Amém. Pelo Senhor, Ele ter nos levado neste lugar, neste momento, né? Obrigado. Amém. Quero agradecer também a família Filhos Curados, que tem me abraçado, que tem cuidado de mim, né? A todo tempo. Que tem mostrado o amor de Deus sobre a vida deles, sobre nós, né? Então, agradeço muito a vida deles, né? O paizão, a mãezona. Legal. Né? São meus pais espirituais, né? Amo a vida deles. E hoje vim aqui contar um pouco da minha história, né? Estamos curiosos para saber. Passei pelo Vale da Sombra da Morte, na verdade, né? Então, antes de eu começar, eu queria estar deixando um versículo que fica lá em Jó 5,17, que feliz é a pessoa a quem Deus corrige, por isso não devemos desprezar o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Deus machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salva você do perigo. Não deixa que nenhum mal nos aconteça. Esse versículo ele tem queimado no meu coração há 2 anos atrás, porque eu, Jefferson, eu me questionava muito o que estava acontecendo na minha vida, né? Me questionava, falava, ô Senhor, por que eu tô passando por esse sofrimento? Por quê? Eu brigava com Deus, falava, por quê? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Chorava, falava, meu Deus, quando? Quando que eu vou sair desse? E acabei entrando na dependência química, fui dependente do crack, dependente da cocaína, dependente da maconha. Desde os meus 14 anos de idade eu fui dependente da maconha. Daí foi a curiosidade, né? A curiosidade, que nem diz o ditado, a curiosidade matou o rato, né? Então, a curiosidade me levou a eu me destruir pouco a pouco, né? Me perdendo. E esse sofrimento que você diz é depois da dependência química ou você já sofria antes? Já sofria antes sim, né? Sem Deus, sem o Espírito Santo, né? Já conhecia a palavra do Senhor, né? Já conhecia e acabei me afundando na dependência química, no crack, né? Já sabia o que mesmo conhecendo a palavra. Mesmo conhecendo a palavra de Deus. Acabei me afundando no crack. E o crack, E daí eu questionava, eu usava o crack e falava, poxa, por que eu tô sofrendo por isso? Eu sabia o que acontecia, sabia o que ela causava, né? E mesmo assim não conseguia deixar, né? E mesmo assim não conseguia deixar. Uhum. Tinha a época da minha vida que eu usava o crack e chorava. Joelhava no chão e erguia a mão pra cima e falava, Senhor, até quando? Até quando? Chorava. E eu era um cara que eu gostava de usar a droga no mato. Já cheguei a ficar 40 dias no meio do mato, só no uso do crack, sem tomar banho, sem pagar higiene, sem fazer nada, só usando crack. E nesse tempo que eu fiquei 40 dias, eu usava o crack e depois que eu usava a substância, me dava a vontade de cometer suicídio. Porque eu não aguentava olhar aquele sofrimento. Eu olhava pra mim, olhava no estado do jeito que eu tava, sujo, fedendo. E o inimigo manipulava da minha mente a forma que eu deveria se matar. E toda vez que eu terminava de usar, eu falava, vou terminar de usar e vou me suicidar, porque eu não aguentava ver aquele sofrimento, né?
Porque eu sou... É muito comum, né, o usuário de drogas Muito tentar comum, suicídio, né? muito comum, por causa que ele, na verdade, o crack, depois que ele usa a substância, ele entra numa depressão, né? Depressão pós o uso, né? Daí ele entra naquela, poxa, eu sou um lixo, poxa, eu não consigo, o que eu tô fazendo na minha vida? Tô perdendo isso, tô perdendo aquilo, já perdi tudo. E daí ele entra naquela depressão, e naquela depressão vem o espírito da morte, né? Querer ceifar. E muitas pessoas, ela acaba acontecendo isso, porque já teve conhecidos meus já que já cometeu suicídio por causa da dependência química. E eu vou contar uma história que essa história ela ficou marcada no meu subconsciente, assim, que eu tentei um suicídio fazia 40 dias que eu tava no mato. E eu subi numa árvore. Foi o primeiro que você tentou? Primeiro. Esse foi o primeiro que eu tentei. E o único, né? E primeiro. Peguei e tava no... E antes disso, minha mãe, ela pegava e entrava no mato e gritava assim: ô filho, olha aqui, eu te trouxe uma comida pra você comer, eu sei que você não comeu nada. E eu se escondia dela, porque ela sabia que eu tava no mato, ela sabia, quando eu via ela chegando, eu pegava e corria e se escondia. E nessa dela levar a comida e pendurar na porta de casa, ou pendurar na árvore, ou deixar em algum lugar que eu sabia onde que ela deixava, aquilo lá começou a entrar dentro de mim e eu falei, poxa, olha o sofrimento que eu tô causando na minha família. Quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com esse sofrimento. E daí um certo dia eu peguei e vi minha mãe desceu e veio e trouxe o meu alimento e eu peguei e fui. E nessa que eu fui no mato, eu peguei e subi em cima de uma árvore e tinha um cipó. Nunca vou esquecer desse dia, tinha um cipó. E eu peguei e catei aquele cipó, subi na árvore, forcei o cipó, forcei. E ele falou, não... tá bem firme. Tá bem firme esse cipó. Esse cipó vai dar certo. Esse vai dar certo. E peguei e forcei, e nessa que eu forcei, eu peguei e enrolei no pescoço. Enrolei no pescoço, enrolei umas 2, 3 vezes. Se pirudrei, eu olhei pro lado, olhei pro outro e falei, agora. E a hora que eu pulei, o cipó arrebentou. Meu pai. O cipó arrebentou. Arrebentou, eu caí, comecei a chorar já, né? Porque me deu um choque, comecei a chorar. E nessa que eu fui olhar o cipó, parecia que o cipó, ele não foi arrebentado. O cipó, ele não foi arrebentado, ele foi cortado. Meu pai. Ele foi cortado. E eu creio que foi um anjo que ele falou, não, filho, não é a sua hora ainda. Deus tem um grande propósito na sua vida. Uau. Porque eu tive que passar por esse sofrimento. Eu tive que passar por essa luta. E daí eu peguei, caí no chão e olhei aquele cipó, desenrolei do pescoço. E nessa que apertou meu pescoço, eu vomitei no chão. Porque apertou meu pescoço. Eu vomitei. E eu olhei pra trás, minha mãe tava vindo. E eu consegui fugir dela. Ela pegou e viu aquilo no chão, viu a substância que ainda tinha ainda, né? Que era uma árvore que ficava no mato. Era só aquele caminho que eu fazia. Da biqueira pro mato e passava por trás da casa da minha mãe e ia pro mato. Era só... E daí ela foi e olhou aquilo. Eu vi ela orando. em cima como a gente dizia, da ferramenta. Uau. A ferramenta que nós usávamos. Eu vi ela orando em cima disso. E daí ela pegou e ela pegou e foi embora e eu voltei, já voltei na fissura de usar mais. E assim foi. Fui usando mais. Acabei fumando as coisas que nem era minha, acabei perdendo tudo aquilo e aí um certo dia na minha vida deu um surto psicótico em mim. Deu surto psicótico que eu falava pra minha família que eu tinha sido abduzido pelo alienígena. Que eu já tinha me dado surto, já tava ficando louco por causa da droga, né? Uau. Tava ficando louco por causa da droga e acabou dando um surto. Minha família com medo de mim, né? Por causa que tinha medo, por causa que eu falava coisa com coisa, que os alienígenas iam invadir e tal. E situação bem, bem, bem dolorosa pra mim. E por aqueles que te cercavam, né? Pra minha família. Porque minha irmã, meus irmãos, eles lutavam muito pela minha vida. Lutam até hoje, né? Eles iam no mato atrás de mim,
Meus irmãos, eu lembro que eles... Você tem quantos irmãos? Nós somos em 5. 5 comigo, né? Somos 3 irmãos, 4 irmãos e uma irmã, né? Uau. Daí tem o caçula, o Vinícius, tem o Carlos, o Henrique, tem o Juliano e tem a Evelyn. Daí o Juliano e o Carlos, eles iam de noite atrás de mim. Eles iam escondidos pra tentar me pegar, pra tentar pegar eu, às vezes, pra dar um banho, pra dar uma palavra, né? Você é o caçula? Não, eu sou o mais velho. Ah, o mais. O mais velho que deu mais trabalho. Mas como diz lá também em João 9, né? João 9:3, que os discípulos chegaram e perguntaram pra Jesus: Jesus, esse moço, ele é cego por quê? Por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos seus pais? E o Senhor falou assim: não, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados deles. Ele é cego assim para que o poder de Deus se mostre na vida dele. E essa palavra, ela cravou no meu coração há 2 anos atrás também. Que eu era cego. Era cego. Hoje o Senhor, ele tem tirado essa cegueira para o quê? Para que o poder de Deus se mostre em mim. Uau. Não para que eu me exalte, para que eu fale, não, eu sou o Jefferson, não. Porque o Espírito de Deus está habitando em mim. E através da minha vida, eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas. Amém. Já estão sendo alcançadas, né? Exatamente. Porque hoje, com a graça de Deus, hoje eu sou, como diz... O improvável, né? O improvável que virou provável nas mãos de Deus. Hoje eu sou, com a graça de Deus, coordenador de uma casa de recuperação, que tenho vidas que dependem do meu posicionamento, vidas que dependem da minha palavra, vida que depende de eu chegar e ministrar, vida que depende de, cara, o que tá acontecendo? E eu vejo assim, né, Jeff, se você não tivesse vivido isso tudo, isso, como que você ia saber o que o outro vive? Verdade. Aquele que chega lá nas condições que você viveu, né? Então, eu vejo que Deus, ele é perfeito, né? A sabedoria dele mas ele te escolheu porque ele viu esse coração ensinável, né? Ele falou, não, esse aqui, deixa comigo, que eu vou deixar ele no jeito que ele vai resgatar muitas vidas pra mim. Verdade. Né? E aí é isso, se a gente não vive isso, como é que você vai entender? Como é que vai entender? O que o outro tá vivendo, o que ele passa. É verdade. Né? É verdade. E ter misericórdia. Porque assim, é só quando a gente se dá conta da nossa miserabilidade é que a gente tem misericórdia com o outro, né? Até porque é impossível você se dar conta da sua miserabilidade e não ter esse olhar misericordioso com o pecado do outro. Sim. Que nem eu e o pai... Então é por isso que ele permite, né? Que a gente passe pra gente... Esse dia eu tava tendo uma conversa com Deus, né? E falando, poxa, Senhor, por quê, né? Sempre eu tenho essa conversa, né? Tipo assim, eu e ele, né? Isso chama-se relacionamento. Relacionamento. E eu falando, poxa, por que eu tive que passar? E o Senhor falou pra mim assim, se você não passasse por isso, você não ia entender o que eu queria com você, você não ia entender hoje o propósito, você não ia ter o temor de Deus, você não ia ter o amor, você não ia ter a perseverança, você não ia ter a disciplina, você não ia ter nada disso que você tem hoje. Se você não tivesse passado por aquilo, que nem eu falei, hoje eu, Jefferson, passou pelo vale de sombra da morte, mas o Senhor estava comigo em todo momento te livrou da morte. Muitas vezes. E de coisas que nem você imagina, né? Meu Deus do céu, muitas coisas. Em 2012, eu também já tive preso, eu fui fazer uma situação e o cara dona da casa acabou me abordando. E ele acabou descarregando o revólver daqui como a Ine, assim, de frente a frente. Ele acabou descarregando o revólver em mim e com a graça de Deus não pegou nenhum tiro em mim. Imagine, na minha cara, assim, ele descarregou o revólver e nenhum tiro acertou em mim. Esse dia eu tava lembrando com a minha mãe e falei, mãe, nossa, lembra daquela vez, tal. Os seculares diriam que ele é muito ruim de mira, né? Muito ruim de tiro. Mas ele é...
Eles vão falar, mas ele era policial, era aposentado. Ele era aposentado da polícia, tudo. E daí, eu lembrando, ela falando com a minha mãe, ô mãe, poxa, lembra desse dia e tal, tal. Ela falou, meu Deus, que coisa. Que coisa que Deus faz. Deus mostrando pra você assim, olha, sou eu bem presente na tua vida, né? Isso. A minha mão está sobre ti, né? Verdade. E hoje, esse dia minha mãe fez eu lembrar do testemunho que ela contou pra mim, né? Ela falou bem assim, filho, uma vez você tava lá, no mato, daquele jeito, que eu chorava. Minha mãe sofria muito. Eu faço ideia. Meu Jesus, ela tinha assim... Hoje eu olho ela dando risada, hoje eu olho ela fala, meu Jesus, mãe, perdoa, né, pelo sofrimento que eu fiz essa semana passada, perdoa por tudo, né. Quero dizer que eu amo a vida dela, que ela é tudo pra mim, né. Que nem eu lutava muito com esse dilema, que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, um outdoor bem grande. Eu não entendia isso, né. Falava, poxa, e minha mãe, e meu pai, meus irmãos, meus filhos. Eu não entendia isso, né, mas hoje eu entendo. Por quê? Porque eu tenho que estar bem primeiro, pra depois minha família tá bem também. Uhum. E daí minha mãe foi numa igreja e o pastor foi e falou bem assim pra ela, ô moça, o senhor manda te dizer assim, teu filho tá lá, falou onde que eu tava, tudo. Um dia você vai comer da palavra da boca dele ainda. Daí minha mãe pegou, estilo Tomé, né? Desacreditou, falou assim, não, dele não, pode ser de outro filho. Não, é da dele. E hoje, com a graça de Deus, hoje ela tá comendo da palavra que sai da minha boca. Olha. Hoje, a graça de Deus, ela tá comendo a palavra, eu dou conselho pra ela, eu ministro a vida dela, eu falo pra ela, mãe, você tá errado, tem que fazer assim, é dessa forma. Ela fala, poxa, né, cara? Hoje, graças a Deus, eu creio que eu sou orgulho pra eles, né? Como eles são pra mim, porque eles nunca me abandonaram, eles nunca deixaram de me dar um abraço, nunca me deixaram... eu sofrer, né? Sempre eles estavam do meu lado, né? Então foi por isso que foi um apoio muito grande, né? E teu pai? Meu pai também é um apoio, um alicerce muito grande na minha vida também. Amo a vida dele também, mas temos nossos... Mas amo a vida dele, né? Amo a vida dele. Amo a vida dele. Ele mora, é casado com a minha mãe e tudo. Honrar pai e mãe não é uma escolha, é um princípio. É um princípio. Honro a vida deles. Sofri muito na nossa infância, né? Sofri muito, mas sempre ele estava ao nosso lado, né? Nunca deixou faltar o pão de cada dia, né? Sempre ele estava ali. Eu lembro que... Nunca vou esquecer, eu era muito pequeno. Minha mãe, o que ela fazia? Eles sentado, eles pegavam e faziam um prato com arroz e feijão e macetava o feijãozinho assim, macetava o feijãozinho. Eu nunca vou esquecer disso. Daí nunca vai sair da minha mente. Daí eles pegavam e cortavam que nem pizza, assim. Cortava que nem pizza. E pegava e falava assim, ó, esse daqui é pro Jefferson, esse daqui é pro Juliano, esse daqui é pra Evelyn. Nós comia. Só que hoje eu me lembro, eu falo, poxa, eles ficavam ali, sentados, eles não comiam. Porque não tinha pra eles, era só pra nós. Mas tivemos que passar por isso pra gente dar valor, né? Sem na nossa vida hoje, né? Sem dúvida. Deus transforma tudo em bênção, né? Tudo ele transforma em bênção, né? Tudo. E o Senhor, ele tem nos levado, assim... Um cara que, meu Deus, era um desacreditado, que ninguém... Tipo assim, o ser humano, o homem, não era nada, né? Hoje, com a graça de Deus, hoje eu tô sendo referência pra minha família, sendo referência... Se eu tava conversando com o rapaz já hoje que, poxa, como é gratificante uma família chegar assim pra ti e falar assim, obrigado por que você tá fazendo pelo meu filho, obrigado porque você tá cuidando do meu filho, obrigado pelo que você tá fazendo com o meu filho, né? Hoje tem os meninos da Reinserção, que nós temos uma casa de apoio, né? Que depois que a família, o aluno termina o ciclo, ele vai pra essa casa de reinserção. Semana passada eu chorei. Falei, poxa, cara, pra que fazer eu chorar? Eu não quero chorar. Ele veio e me abraçou. O Rafael, ele me abraçou e falou, Jefferson, obrigado, cara. E ele sempre lhe agradeceu. E esse dia ele abraçou eu com tanta força e falou, obrigado pelo que você fez por mim. Obrigado porque Deus usou da sua vida pra me cuidar de mim, pra me ensinar. Olha a idade que eu tenho, ele falou pra mim, olha a idade que eu tenho. Você acha que foi fácil? Entendeu? Você acha que foi fácil obedecer você? Mas eu entendi.
Que Deus, ele tá no controle. Deus, ele tá na frente, né? E o Senhor, ele faz, né? Só basta a gente aceitar, ser obediente à palavra do Senhor, né? Mas é o mais difícil, né? Isso que eu ia falar. Porque nós somos rebeldes. Vamos combinar, hein, gente? Meu Deus do céu, eu que o diga, né, pai? A gente parece aqueles cavalos... Chucro. Chucro, né? Chucro. Igualzinho aqueles cavalos chucro. Eu, na verdade, em 2018, eu era chamado de Pincher. Ai. Pincher, chamava de Pincher. Ó, o Pincher chegou. Sabe como é que é o Pincher, né? Era qualquer coisinha, era briga, né? Qualquer coisinha era pra brigar. Não tinha oba-oba, não. Era briga e hoje, graças a Deus, né? O Senhor tem transformado a gente, né? É só ele mesmo. Só que a gente temos que aceitar, né? Temos que aceitar que a gente precisa de transformação. Que a gente precisa, por quê? Porque na Bíblia diz que haverá sinais nos céus, na terra. E hoje, se a gente for tolo pra gente não ver os sinais que Deus tá mostrando, que Deus tá voltando. Com certeza. Ele está voltando. Está voltando. Ele tá próximo. Uhum. E eu tenho medo disso. Eu falo, Senhor, eu quero buscar, não quero te abandonar, não. Eu não quero chegar lá na porta do céu, Senhor, agora eu quero. Não, filho. Quando eu dei a oportunidade para você, você não me ouviu. Você não me escutou, não me buscou. Então hoje eu quero buscar ele. Não importa o que eu passe, não importa se eu passe luta, se eu passe por prova. Eu quero ser que nem, como diz lá em Mateus 7:24, que o homem sábio, ele constrói a sua casa na rocha, né? Então eu quero construir a minha casa na rocha. Que é Cristo, né? Eu quero construir em Cristo, porque eu sei que vai vir tempestade, vai vir luta, vai vir dificuldade, mas... Mas eu tô firme, né? Mas eu tô firme por quê? Porque eu tô com Deus do meu lado. Porque eu tenho ele. Não vai ser fácil? Não vai ser. Que nem a gente fala, a gente mata 1 leão por dia, 2, 3 ursos, 4 ursos. É 1 por dia. Mas é de glória em glória, né? De glória em glória, o que vale mais é a minha sobriedade, né? Vale mais a sobriedade, eu tá limpo, né? Tá bem com Deus, né? Tá bem pra poder falar, não, hoje eu tô sóbrio, hoje eu tô limpo, hoje eu tô livre daquilo que tem me condenado lá atrás. Exatamente, daquilo que te escravizava, né? Meu... E que tirava do propósito, né? Tudo que... Meu, que lá é... Hoje eu olho pra trás, eu chego assim, me dá uma coisa ruim, por causa que eu passei por cada situação, assim, na rua, sabe? Tenho família que tem condição, tudo, mas eu preferia ficar na rua do que estar perto deles, né? Uau! Né? Preferia estar lá... Você vê que é um negócio demoníaco mesmo, né? É porque, na verdade, a droga, ela escraviza a pessoa de uma forma... Ela escraviza de uma forma que a pessoa não consegue, né? Sozinha ela não consegue. É verdade. Ela não consegue. E quando eu falava, não, sozinho eu consigo, eu posso usar, que eu consigo controlar, não. Acho que em algum momento... A grande maioria deve pensar isso, né? Não, eu consigo, né? A hora que der eu paro e tal. A maioria fala, eu só uso só pra qualquer dia, se eu quiser parar hoje, eu paro hoje. Não, é manipulação, né? Isso daí é manipulação. A gente tenta ensinar que a droga, ela tá destruindo, tá acabando com família, acabando com tudo, né? Sim. Tá destruindo tudo, né? E a gente estamos aí, né, pra ajudar, resgatar, mostrar a verdade, mostrar o caminho. Isso que eu ia falar, né? E Deus dá o maná do céu, né? Isso. E levanta pessoas como vocês, como essa instituição, né? Filhos curados, para resgatar essas pessoas, para dizer assim, olha, tem jeito, né? Tem. Eu estive aí onde você tá e hoje eu tô do lado de cá, vem pro lado de cá, né? É porque lá no sítio, na verdade, eles olham pra gente como referência, né? Sem dúvida. A pessoa tem um tempo de... Sim, a pessoa pensa assim, bom, se deu certo pra ele... vai dar pra mim também, né? Vai dar pra mim. Daí eu falo, ó... E é por isso que Deus permitiu que vocês passassem por isso, né? Verdade. Porque que autoridade teria uma pessoa Sim. que nunca usou drogas, né? Sim. E, tipo eu... né? Pela graça de Deus, nunca usei droga. Tem 1 milhão de outros pecados. Né? O pecado é tudo igual. É verdade. Não existe pecadinho e pecadão. Exatamente. 1 milhão de outros. Mas, enfim, esse não, porque daí dá uma selecionada, né? Uns sim, outros não, né? Tudo também, né? Ia ser demais. Selecionado. Mas que autoridade eu teria
de chegar lá e falar assim, gente, tem jeito. Tem condição, tem né? salvação. Sendo que eu nunca vivi isso. Verdade. É verdade. Então você vê que Deus é maravilhoso, né? Deus, ele faz, né? Deus, ele faz de verdade mesmo. Ele... Nossa, o amor que eu tenho, assim, por Deus, assim, é... E o temor, né? É o amor... Sabe aquele amor que você tem na... O seu primeiro amor. Seu primeiro amor. Quando eu lembro do meu primeiro amor, quando eu era criança, tudo, né? Então, é esse amor, né? Que a gente devemos ter por Jesus Cristo, né? Porque o Senhor disse, se a gente não amar Ele... Acho que até mais, porque... Que, meu Deus, de onde Ele tirou a gente, né? Se eu olhar lá pra trás, de onde que Ele nos tirou? Qual o preço que Ele tem pagado, né? Pra gente estar hoje aqui. Exatamente. E nos justificou, não só nos livrou do pecado. A gente só consegue vencer o pecado nele, com Ele, né? Sim. Mas assim, foi o nosso substituto. Pensa, a ira de Deus que estava sobre nós. Sim. Ele levou sobre Ele. Colocou seu filho lá no madeiro para sofrer, para ser crucificado. E nos tirou das trevas e nos levou para viver com Ele na eternidade. Que preço que tem isso? O que pode ser mais importante? Eu fico sempre pensando nisso, gente. O que pode ser mais importante que isso? Não tem nada mais importante que isso. Eu acho que é a gente ter consciência disso e não ter. Acho que é isso que... É verdade. Né? Verdade. Não tem, né? Temos uma pergunta aqui dos ouvintes. Dos ouvintes aqui presentes. Como que você começou a usar? Como que eu comecei a usar? Curiosidade. Mas tu passava por algum problema que te impulsionou? Que você, na época, talvez não conhecesse, mas hoje você tem consciência? Sim. Passava pelo problema, sim. Passava pelo problema, uma situação bem complicada que é melhor deixar... Para um outro podcast. Uma outra oportunidade, isso. Entendi. Eu passava por um problema muito sério, pessoas próximas, né? E acabei experimentando a maconha, né? Experimentando a maconha, e depois foi a cocaína e assim. Só que mais foi pela curiosidade. Sim. Porque tava próximo, né, de mim, né? Tava próximo e eu curioso. Falei, não, eu quero ver o que é isso aí. Deixa eu experimentar, né? E acabei experimentando. E muitas das vezes, a maioria, ele usa pela curiosidade de saber como é que é. De ter aquela curiosidade, eu quero saber como é que é a reação. Eu quero saber como é que faz. Eu quero saber que pira, que viagem que dá. Entendeu? Você vê que perigo, né? É caminhar no precipício, né? Tá no precipício, né? Que nem nós temos um dilema lá no sítio também, assim, que você tá no fundo do poço, certo? Você tá no fundo do poço, você tá vendo a luz. Chega uma corda, vê uma corda, ela desce, ela vai descer uma corda pra ti. E daí, você vai usar essa corda pra subir ou você vai usar ela pra se forcar? Você tem duas alternativas. Ou você usa ela pra se forcar ou usa ela pra subir. Eu, graças a Deus, eu usei essa corda pra me subir. Usei essa corda pra me subir do poço. Subir devagarzinho. E assim a gente vai, né? De passo em passo, de mini em mini, a gente vai chegando aonde o Senhor quer nos colocar, né? Porque o Senhor, ele quer nos levar em grandes lugares, né? Só basta a gente permanecer, focar, né? Porque o Senhor, ele nos trouxe... Nós não somos dessa terra, né? Nós não somos. Exatamente, somos seres espirituais com uma experiência terrena, né? É verdade. Isso que é a verdade, né? E assim, né, Jeff, eu penso assim, da tua carne, tu já viu aonde que ela te leva, né? Como ela é fraca, né? Então, se a gente não tiver o tempo todo nele, isso é o dia inteiro, todo dia, né? Renovar nossas forças nele, né? Estar nele. Sim. A gente já sabe onde a gente vai. Sim. É que nem tem uma ministração que eu falo também, e eu gosto de ministrar ela, eu gosto de... Que fica lá em João, se eu não me engano, João 5, que o Deus foi tentado, né, pelo diabo. É João 5, pai? Mateus.
Ele foi tentado, né? Ele sim. foi tentado pelo diabo no deserto, ficou 40 dias, em jejum, 40 dias, 40 noites, foi tentado. O inimigo, ele é tão bobo, é tão cego, que o Senhor já tinha tudo aquilo. O Senhor já tinha... Então, eu sei que se eu permanecer em Deus, se eu permanecer nele, se eu permanecer no propósito dele, eu sei que o Senhor vai me dar tudo aquilo que está no meu coração. Eu sei que o Senhor vai preparar tudo aquilo. Eu sei que o Senhor vai fazer. Só que para isso eu tenho que permanecer. Só que o inimigo, ele vai... tentar te roubar daquele lugar ali. Vai tentar. Te tirar daquele lugar, porque ali ele não tem como te pegar, né? Isso, ele vai tentar de toda forma. O pecado, ele tá assim... 24 horas não tentando. Sim. A carne, né? A carne. Pô, a carne grita 24 horas, né? É 24 horas ela grita. E aí? Só que daí eu tenho que dar mais crédito o quê? Pro meu espiritual. Tem que buscar mais a Deus. Tem que alimentar mais o espírito, né? Alimentar mais. E é bem isso mesmo. A carninha foi feita para obedecer, né? Foi feita para obedecer. A gente tem que mandar nela, né? Mandar. É o domínio próprio, né? Domínio próprio, né? Domínio próprio. A gente não faz o que quer. Né? Ou a gente faz o que quer, ou a gente faz o que Deus quer. Obedece, no caso, né? Assim. E para obedecer, pasme. É fazer o que a gente não quer. Fazer o que não quer. Né? Eu que o diga. É fazer o que não quer. Né? Eu que o diga. Ô, Jeff, mas conta pra gente como que era a tua vida na época das drogas, quando você tava nas drogas. Minha época, quando eu tava na vida da droga, eu não trabalhava. Meu negócio era só roubar e usar droga. Só isso. Eu lembro de uma vez que eu tava... Meu Jesus, veio a memória agora. Eu tava... Meu irmão, eles estavam vindo e eu tava fazendo um serviço para traficante. Adivinha o que eu tava fazendo? Limpando a fossa. Meu Deus. Limpando a fossa do traficante. Limpando a fossa. E meus irmãos, eles estavam vindo na minha... troca de droga. Troca de droga. E sabe como é que ele tava? Ele tava sentado, de perna cruzada, assim, fumando baseado, sentado, e eu limpando a fossa do lado dele. Todo sujo. E nessa eu olhei pra trás e eu vi meus dois irmãos, o Carlos e o Juliano. Pode ser que eles vão lembrar disso, mas pode ser que não. Mas eu me lembrei agora. Eu lembrei agora. E eu olhei no meu irmão, o Carlos, ele começou a sair uma lágrima do olho dele. Você acha que eu dei bola? Não. Não. Continuei limpando a fossa. Continuei limpando a fossa, traficante, e eu queria só... Só que eu fazia de tudo pra usar droga. Fazia cada coisa assim que, olha... como é que hoje eu não vou fazer pra Deus? Hoje eu tenho que fazer 10 vezes mais. Hoje eu tenho que buscar 10 vezes mais. E eu olho lá pra trás, como é que eu fazia pro inimigo pra fazer isso? Pra me matar? E hoje o Senhor tá me dando vida, por que eu não vou fazer? Hoje eu quero fazer o meu melhor. Hoje eu tento fazer o meu melhor. Hoje eu tento falar, Senhor, me ajuda, Senhor, que eu quero fazer o meu melhor. Me ensina. Me dê discernimento. Me ensina. Hoje o Senhor, eu tô lá na casa de recuperação lá, o Senhor, ele me mostra assim, cada coisa assim que os alunos falam, nós, Jefferson, como é que... Eu falo, cara, é o Espírito Santo, mano. Só permanece. Só permanece que Deus faz, mano. Deus faz, ele faz grandes coisas na nossa vida. E é só ele, não adianta, Daisy. É só ele. Só ele. Né? Quando a gente chega no fundo do poço, né? E vê, isso que eu te falo, né? E vê da onde que ele tirou, assim, é algo que... Não sei se tem como passar isso, né? É uma vivência que... Se alguém virar pra você e falar assim, Deus não existe... Mas olha... Só se for pra você, porque... Né? Poxa, Deus, ele tem... Com experiência, né? É isso que eu falo, é um relacionamento. Sim. É forte. É forte demais a presença. Hoje a gente fala assim, hoje a gente chapa. A gente chapa, mas do Espírito Santo. A gente ora, a gente chora, a gente for. Para que coisa melhor que isso? Verdade. Ou a gente chorar, a gente berrar, falar, Senhor, obrigado por o Senhor ter nos tirado lá do lamaçal, lá do lodo, lá do mundo do pecado. Obrigado, porque o Senhor tem nos colocado aqui. Poxa, eu grito, eu falo, eu choro.
Aquela misericórdia dele, a graça, né? O amor, aquela vontade de servir ele, aquela vontade de ser servo, né? Fala, Senhor, eis aqui teu servo. E é tão difícil, né? É verdade. Tão difícil a gente falar, Senhor, eis aqui o teu servo, tô aqui pra te servir. Acho que ele fala assim, será? Será mesmo? Eu lembrei de um podcast que eu gravei aqui com a Zenate. E é fantástico, né? Depois vocês assistem. É fantástico. E ela teve, né? De frente a frente, ela teve uma experiência de morte. Sim. E ela teve frente a frente com Jesus. E ela disse que ela começou a ver, né? Tudo o que ela fez e tal. E é o que fala, né? Que nós iremos nos julgar, na verdade, sim, né? Sim. Nos condenar. Nos condenar. E assim ela se condenou, né? E daí quando ela esteve diante dele, ela disse que ela começou a prometer loucuras, assim, sabe? Aham. E ele disse pra ela, tu não vai cumprir, tu não vai fazer isso. Meu Deus. Que forte. Ou seja, ele sabe, né? Aquilo que a gente... Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. E daí a gente acha que não, ele vê a gente o tempo todo. O olhar dele nunca fica longe de nós. É verdade. É verdade. Às vezes a gente esquece que ele tá vendo. É verdade. Né? Mas ele vê o tempo todo. E aí ela virou para ele e falou assim, então, Senhor, diga o que você sabe que eu vou fazer. E me dê isso, eu quero fazer. E aí essa mulher, até hoje, meu Deus, é um fenômeno. Que benção. Assiste lá para você ver. Vou assistir, sim. Tem 2 partes até. É bem legal. Mas é isso, né? E ele falou pra ela, você não vai fazer isso aí, isso tudo aí que você tá falando. Porque tem muitas passagens, tem umas passagens que Jesus passa e como é que eu tenho que fazer pra te seguir, né? O Senhor fala, larga tudo. Não, mas eu preciso de sepultar meu pai que morreu. Não, deixa que os mortos sepultem os mortos. Exatamente. Me segue? Só me segue. E aí? Só me segue, pois é. Só seguir ele. E quanto é difícil. E aí, né, o cavalinho chucro? Oh! Fala, não, peraí que eu vou calma, deixa eu ali primeiro dar uma olhada ali. Já tô voltando. É verdade. Só Jesus na nossa causa mesmo. Muitas das vezes eu fiz isso, né? Muitas das vezes eu troquei meu propósito por uma proposta. Muitas vezes eu peguei um prato de lentilha. Muitas das vezes. Muitas das vezes eu deixei de fazer, fiz de qualquer jeito. Muitas das vezes. Em 2 anos atrás eu limpava o banheiro lá do sítio. Eu nunca vou esquecer disso. Eu limpava, colocava, imagine, 24 pinhas dentro do sítio. Um banheiro com 24 homens, né? Veja só. Eu já ia perguntar o que são as pinhas. Lá no Paraná, acho que é outra coisa. Pinhão. Pinha, esqueci pinhão. Então, e eu pegava e ajoelhava no sanitário ali, ajoelhava e esfregava lá dentro, com a mão mesmo. Só que eu esfregava e falava, Senhor, eu não tô fazendo isso pra homens. Tô fazendo pra você. Porque muitas das vezes eu pegava e fazia questão de mijar no banheiro e mijar no chão pra minha mãe limpar. Uau. E daí o Senhor trouxe a memória pra mim. Agora você vai limpar do homem. Porque quantas vezes você fez isso? Bêbado, drogado, chegava de qualquer jeito e... entrava escondido dentro da casa da minha mãe, catava as coisas, tomava banho, comia o que tinha ali. Deixava uma bagunça. Revirava tudo. E aí? Daí eu pegava e falava, Senhor, eu quero fazer tudo diferente. E eu fiz tudo, tentei fazer, tô tentando fazer tudo diferente, né? Tentando fazer tudo diferente. E o Senhor, ele tá mostrando que ele tá na minha vida. O Senhor, ele tá mostrando que ele faz. Porque onde que o Senhor tem colocado eu? Onde que o Senhor tem me trazido? Por quê? Porque ele tem um propósito, né? Que nem temos a nossa frase também que nós gostamos, que nem é um bordão já da nossa casa, que Deus não une pessoas, né? Deus une propósitos, né? Então, Deus une propósito, não adianta. É verdade. Propósito, não é pessoas, é propósito. Ele tem um propósito nas nossas vidas e ele vai fazer. Só que isso daí depende de quem? Depende da obediência. Depende. Quer ouvir a Deus, obedeça. Né? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. O escolhido é quem?
O escolhido é aquele que aceita. Aquele que obedece. Aquele que obedece, aceita o propósito, aceita, fala, não, eu sei que eu sou escolhido, eu quero. Então eu vou, agora eu vou. Senhor, faça sua vontade, Senhor. E é desse jeito. E o Senhor faz. O Senhor faz, o Senhor faz, o Senhor faz. Agora nós temos uma missão missionária lá pra Bahia. Estamos indo lá pra Bahia. Sério? Que legal. Estamos indo lá pra Bahia. Estamos indo lá pra Bahia, Deus tá preparando. Estamos indo lá pra Bahia, Deus tá nos levando em grandes lugares, né? Porque há 5 anos atrás, né, pai? Ele falava pra mim, nós vamos voar. Eu pegava, o que esse cara louco tá falando? Vamos voar, quem tá comigo vai voar. Eu falava, esse louco tá falando, né, cara? Pra não voar, eu voava antes. Agora eu não tô entendendo. Gente louco, né, cara? Ele tá falando, quem tiver comigo vai voar. Pessoal. Quem crer, eu falava, vou crer, nada, eu quero terminar meu tratamento e quero ir embora pra casa. Você vê, né? E hoje estamos aí, né? Hoje eu vou voar. Vai voar. Vou voar. Vou voar ao lado do meu pai e da minha mãe espiritual, dos meus pastores. Vou voar. Vou voar. Amém. Que bonito, Jeff. Que legal. Que Deus te guarde, te proteja, Amém. né? Coração de Davi. É verdade. Né? E que ele te leve mesmo em todos os lugares, todos. Amém. Que ele programou pra você. Amém. Amém. E assim, né? eu pego essa palavra e eu creio. Que você mantenha esse coração obediente, né? Em temor, o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Que bom, que ele te guarde. E onde a nossa fé não nos leva, a nossa obediência nos alcança, né? Então, se a gente for obediente, nós vamos alcançar. É isso mesmo. Muitas vezes a gente é pouco... Muitas vezes a gente é Tomé, será que Deus vai fazer? Será que vai? Não, mas Deus faz, né? Tem que ser obediente porque Deus faz, ele faz. Mas que ele te dê a obediência de Jó, né? Verdade. Que você, mesmo em tempos difíceis, que você não esmoreça. Amém. Né? Que ele te cerque das pessoas dele, dos anjos dele. Amém. Que te sustente, que você cumpra teu propósito, assim, ó, integralmente, né? Amém. Que essa semente que ele botou em você, que ela morra vazia. Amém. Que você entregue tudo para esse tempo. Amém. Obrigada, viu? Deus abençoe pela oportunidade, Amém. tá? Eu que agradeço. Que Deus abençoe sua vida, sua família, teu ministério, empresa, tudo, tá? Deus muito abençoe obrigada. de verdade. Eu recebo, obrigada, viu? Amém. Obrigada, e as portas estão abertas aqui. Vamos trazer mais filhos curados. Tem bastante lá, tem bastante. Tem bastante filhos curados, tem cada história, assim, que... faço ideia. Meu, se a gente sentar e ficar 3, 4 dias, a gente não dá conta de escutar tanto história, não, tanto testemunho, né? Porque é testemunho vivo, né? Porque o Senhor diz na palavra dele que a gente temos que falar o nosso testemunho, que vale mais do que uma palavra, é o testemunho. Testemunho da gente. Que é Deus falando. Isso. Eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. É verdade. Testemunho é isso, né? É verdade. Que legal. Obrigada, gente. De nada. Deus abençoe. Fiquem com Deus, uma boa noite. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.